everyone, this is Teacher Beto, and in today's video I'm talking about vocabulary expansion, more specifically about an article in which Chinese people are left in the limbo in the United States because they lost their jobs and they are trying to get back to their hometowns, ok? Então, vamos lá, esse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação a chineses que perdem os seus trabalhos em função dessa pandemia do coronavírus, tá? E por conta disso, eles perdem, consequentemente, uma fonte de renda e eles não conseguem mais pegar um avião e voltar para a China, até porque, além deles não terem dinheiro, eles também têm a questão do fechamento do país. O país está completamente bloqueado no que se refere à entrada e saída de aeronaves, enfim, né? Então tem essa expressão aqui, a Chinese in the US are left in the limbo, tá? Essa primeira expressão, left in the limbo, ela significa exatamente deixados no limbo, ou seja, abandonados, esquecidos, colocado de escanteio, colocado de lado, tá? Então, vamos explorar aqui um pouco mais o texto, porque eu tenho certeza que tem umas expressões bem interessantes aqui, tá? Então, eu vou ler para vocês aqui esse texto. After her company laid her off last month, Mia couldn't sleep. Ou seja, depois que a empresa a demitiu no mês passado, a Mia não conseguiu dormir mais. For days, her heart kept racing. Por dias, o coração dela bateu mais rápido, acelerou, né? There was one question at the front of her mind. Havia uma pergunta na sua mente. Would she be able to stay in the United States? Ela seria capaz de ficar nos Estados Unidos? Mia comes from Eastern China's Zhejiang province, ou seja, ela vem da província de Zhejiang, que fica ao leste da China, but she has worked in the US since 2014, mas ela trabalha nos Estados Unidos desde 2014. Her H-1B work visa is due to expire later this year. O visto H-1B de trabalho da Mia iria expirar, né, no final deste ano. So the travel firm where Mia worked as a software developer in Fort Washington, Pennsylvania, had begun the arduous process of applying for a green card. Então, o que aconteceu? Como o visto dela ia expirar, a empresa de viagem onde a Mia trabalha, né, como desenvolvedora de software em Fort Washington, na Pensilvânia, começou um árduo processo de aplicação para o green card, né, no caso dela, which would allow her to live and work in the US permanently. Ou seja, que permitiria que ela morasse e trabalhasse nos Estados Unidos permanentemente, tá? The 33-year-old was so confident about building a life in America, she even bought an apartment in the US. A mulher de 33 anos, ela estava tão confiante em relação a construir sua vida na América, que ela até mesmo comprou um apartamento nos Estados Unidos. But when Mia was made redundant on March 13th, she didn't just lose her source of income. Mas quando a Mia perdeu seu trabalho, ou seja, foi demitida no dia 13 de março, ela não perdeu apenas a sua fonte de renda, ela também perdeu o seu status de residente, futura residente norte-americana, né? O status do visto. Now her former employer has decided not to proceed with her green card application. Agora, a ex-empregadora dela não decidiu dar continuidade ao processo de aplicação do green card. Her path to permanent residency has been lost too. Ou seja, o caminho dela para a residência permanente também foi perdido. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? Esses dois verbos aqui, ó, lay off, tá? So you can lay somebody off, que é demitir, e and to be made redundant, que é você também ser demitido. Na verdade, esse segundo aqui, ó, was made redundant, está na voz passiva. Então a gente tem aqui o verbo to be, tá? E a gente tem a expressão to make someone redundant, ok? Mas é muito comum esse verbo ser usado na voz passiva, tá? So, Mia was made redundant, ou seja, a Mia foi demitida, tá? And lay off é você demitir alguém, to lay off somebody, tá? E aí, o que eu decidi fazer? Eu decidi expandir palavras que sejam sinônimos para você demitir alguém, você mandar embora, porque tem muitas formas de você falar isso, tá? Então, vem aqui comigo, eu vou te mostrar aqui algumas expressões que você pode utilizar quando você quer demitir alguém, tá? Então, lembrando que todas essas aqui estão na voz ativa, tá? Então, ao invés de você falar lay off,
que significa demitir, você também pode falar give notice, give the axe, give the sack, terminate, fire, dismiss, and can. Tá? Claro que, for example, give the sack, or give the axe, or even can, são muito informais, tá? Em comparação a layoff and, for example, to be made redundant, tá? Mas as pessoas utilizam, ok? Então, ao invés de falar just lay off somebody, you can say give notice, give the axe, give the sack, terminate, fire, dismiss, can, ok? Até mesmo sack someone, alright? Então, por exemplo, como que a gente vai usar então esses verbos aqui quando você quer dizer que você quer demitir alguém? So, for example, the company laid off 75% of its workforce. A empresa demitiu, dispensou 75% da sua mão de obra, tá? Então, laid off nós vimos no texto acima, tá? E aí, se eu quiser falar, for example, the company gave notice, eu também posso. Então, eu vou dizer, so the company gave notice to 75% of its workforce. The company gave the axe to 75% of its workforce. The company gave the sack to 75% of its workforce. The company terminated 75% of its workforce. The company fired 75% of its workforce. The company dismissed 75% of its workforce. The company canned 75% of its workforce. Então, todas essas expressões, elas querem dizer o quê? Qual é o significado delas? Que a empresa demitiu, descontinuou, desligou 75% da sua mão de obra, tá? Então a empresa demitiu, a empresa dispensou, ok? Tem outras, teacher. Yes, there are some other expressions that you can use, but these ones I found really interesting to share with you. Então, olha como que é utilizado, né? Então, de volta aqui no texto, a gente realmente percebe, né? After her company laid her off, depois que a empresa dela a demitiu, e novamente, só que uma outra expressão, but when Mia was made redundant, ou seja, mas quando a Mia foi despedida, foi dispensada, tá? Então, no mesmo texto, expressões diferentes, mas com o mesmo significado, que na verdade é demitir. Então, para você expandir o seu vocabulário, eu trouxe essa rede aqui de palavras, essa rede de sinônimos, né? Então, você pode usar, for example, lay off, give notice, give the axe, give the sack, terminate, fire, dismiss, and can, tá? Então, por exemplo, the company laid off 75% of its workforce. The company gave notice to 75% of its workforce. The company gave the axe to, the company gave the sack to, the company terminated, the company fired, the company dismissed, and the company canned 75% of its workforce, tá? Claro, guardadas as devidas proporções em relação à formalidade, algumas um pouco mais formais do que as outras, tá? Mas todas querem dizer a mesma coisa, a descontinuação do funcionário, a demissão, né, o desligamento dele, né, em relação às suas responsabilidades, seus trabalhos dentro de uma organização. Tá bom? Bom, pessoal, essa foi a minha intenção no vídeo de hoje, tá? Explorar todo esse vocabulário aqui, fazer essa expansão com vocês, e eu espero que você possa ter aprendido aqui mais algumas expressões em inglês, ok? So, thank you very much and see you in the next video. Bye-bye.